aí, na área aí jogando pesado. Então essa galera vai entrando na área e eu atrasei um pouco aqui porque realmente tentei entrar no horário aqui, mas a internet não deu e ainda cheguei atrasado. Vai bombando de coraçõezinhos aí, não é isso? Vai bombando, você que está acompanhando pela primeira vez, seja bem-vindo aí na área aí o professor Fernando Cocito, né? Arroba Fernando Cocito. Olha, o professor Fernando Cocito está lançando uma obra de leis especiais. É isso, leis especiais, eu indico muito, hein? Em breve teremos aí informações acerca dos locais de venda, né? E valores. Eu vou publicar lá no meu Instagram. Professor Fernando Cossi está aí na área. O monstro das leis penais especiais para as carreiras policiais. É isso aí. Valeu, irmão. Tamo junto, hein? É isso aí. Fernando Cocito na área aí, grande mestre. Joga pesado demais. É bacana. O pessoal vai entrando então, vai bombando de coraçõezinhos aí, vai chamando, convidando seus amigos, tá certo? E o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar uma passada, né? Continuando com essa aula jurisprudencial, dando uma passada em algumas decisões, tanto do STJ como do STF, algumas decisões importantes, é isso? Para jogar duro. A GP em Goiás na área só vai dar adelante, isso aí, né? Importante, acerca do agente penitenciário de Goiás. Uma informação antes de começar a aula que eu tenho que passar para vocês. A aula ficar gravada depois? Fica, aí tem que entrar depois. Pessoal, o Adelante Concurso me autorizou a conceder aquele desconto de 50%. Então, quem quer fazer o curso para agente penitenciário de Goiás, que a prova é daqui a 20 dias, não é isso? O curso está saindo com 50% de desconto. Não só quem vai fazer agente penitenciário de Goiás, como a galera que vai fazer PCDF também. Faz esse curso e depois a gente deve lançar um para PCDF mais à frente, mas você já vai treinando. Tem muitos alunos meus que não irão fazer o agente penitenciário de Goiás e estão fazendo o curso. E você, que não vai fazer o agente penitenciário de Goiás, que entendeu que o curso era importante, comprou o curso e que está fazendo o curso e que está na live aí, fala como é o curso. Olha aí, olha a responsabilidade, olha a minha responsabilidade. Eu falei, olha, compra o curso de agente penitenciário de Goiás que está top, topíssimo. O aluno não vai fazer agente penitenciário de Goiás, vai fazer PCDF, mas ele comprou porque eu falei para ele comprar. E ele está fazendo o curso. Olha a minha responsabilidade, eu jogo no alto, ó. Fala aí como é que está o curso. Olha aí. Entenderam? Então não é, professor quer vender curso. Não é, não preciso. Vocês vão perceber aqui a aula gratuita que eu vou dar hoje. Eu não, gratuitamente ou vendendo, enfim, o jogo é pesado. Material comentado, a galera, a pegada de monstro, tá bacana demais, né? Professor, mas e aí, como é que eu compro esse curso com 50% de desconto? Entra lá no Adelante, concurso, e joga o cupom reta final, beleza? Cupom reta final, e você vai ganhar 50% de desconto. O curso está excelente, inclusive para quem vai fazer PCDF. Então o cara já vai se preparar, dose dupla, né? Já faz esse curso, depois faz o mais à frente PCDF, que a gente deve lançar também em exercícios, mas esse curso dá uma base muito boa. E o nosso aulão, dia 16, de novembro. Outra informação importante, o aulão Adelante, no dia 16 de novembro. Importante porque quem vai fazer PCDF também já é uma base, não é isso? Já é uma base para jogar duro. Mas esse Paradelta, irmão, serve até para a NASA. Serve até para a NASA, né? Esse curso aí, você vai ver lá que o nível está um pouco acima da prova lá do Agente Penitenciário de Goiás. E esse aulão do dia 16, galera de Brasília que me acompanha, que estuda para delegar, que estuda para agente da PCDF, vai nesse aulão do dia 16 também, beleza? Vai lá, joga duro, tá certo? E pra gente encaminhar. Vamos lá então, pessoal, vamos começar. Vamos começar. Pega seu material, pega seu código de processo penal. Eu vou precisar que você esteja de posse do seu código de processo penal e também da sua legislação ambiental, né? Lei 9.605. Pega lá que a gente vai dar uma analisada aqui em alguns aspectos. Eu vou jogar duro com você para analisar um julgado recente do STJ. Na verdade, o STJ já tinha até externado esse posicionamento no julgado de 2018, e agora eu tenho aqui uma decisão da sexta turma, né? Decisão, inclusive, unânime. Então, muito importante essa decisão. Veja que em diversas lives que eu fiz acerca do artigo 16, né, na questão analisando a hediondez do delito, eu sempre sustentei, e a maioria da doutrina, né, posso dizer isso,
uma boa parte da doutrina, melhor dizendo, também sustentava que apenas a Lei 13.497, né, apenas deu roupagem de crime hediondo ao caput, ao 16, e que as figuras equiparadas, né, e eu ainda sustentava não só as figuras equiparadas, como a munição também, eu entendia que não tinha roupagem de crime hediondo. E qual era o meu fundamento acerca da não roupagem de crime hediondo, acerca, inclusive, quando se fala de munição? O meu argumento é muito simples. O STF, o STJ, nada de braçada aplicando o princípio da insignificância quando se trata de munição de uso restrito. E não é munição que está presa em pingente, não. É uma outra situação, é a munição real, tá certo? Que se essa munição, se ela está no interior, né, de uma arma de fogo, né, pronta para o disparo, o STF entende. E aí deixa eu chamar a sua atenção. Digo o seguinte, uma munição, né, que se colocada dentro de uma arma de fogo, ocorre o disparo. É isso que eu queria falar. Entende pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Claro, é a chamada munição desarmada, a munição sem arma, beleza? Não é a munição num bolso e a arma no outro, não. Eu digo a munição desarmada. Então o STF e o STJ aplica direto. Aí, qual foi meu raciocínio? Ora, se aplica o princípio da insignificância no porte de munição de uso restrito, é porque a reprobabilidade da conduta não é alta, né? Porque um dos vetores para a aplicação do princípio da insignificância é um dos vetores para a aplicação do princípio da insignificância, veja, é o reduzido grau de reprovabilidade, da conduta. E se ele aplica o princípio da insignificância no porte de munição de uso restrito, né? Então é porque a reprovabilidade da conduta é reduzida. E para que eu considere um crime hediondo, eu tenho que ter uma alta reprovabilidade da conduta. Deu para entender? Então, seria um contrassenso aplicar o princípio da insignificância e, ao mesmo tempo, considerar um crime hediondo. Então, sempre sustentei que o caput e o parágrafo não tinham roupagem de crime hediondo, ou melhor, o parágrafo, né? Apenas o caput, o 16 e só a arma de fogo, tá certo? E também, boa parte da doutrina também com esse entendimento. Mas o STJ já tinha dado uma decisão em 2018, entendendo que tanto o caput do 16 como as figuras equiparadas têm a roupagem de crime hediondo. E agora, recentemente, o último informativo do STJ, no HC 526-916 São Paulo, mais uma vez, né, agora a sexta turma, entendeu que não só apenas o caput, não só o 16, como as figuras equiparadas têm a roupagem de crime hediondo. Beleza? Tranquilo? Então tem esses dois posicionamentos, né? Um posicionamento de boa parte da doutrina que eu sigo e tem esse posicionamento do STJ. Minha sugestão, siga o STJ, tá? Entendendo que não só o caput, como o parágrafo também, né, as figuras equiparadas, tem a roupagem de crime hediondo. Agora, aí você me pergunta, professor, já que tem a roupagem de crime hediondo, bom, lá no caput, né, no que se refere inclusive à munição, como o STJ, o STF aplica o princípio da insignificância? Aí, irmão, tem que perguntar como eles conseguem fazer isso, beleza? Aí o jogo é pesado demais. Então, o julgado do STJ, né, nesse HC 526-916 São Paulo, menciona o seguinte: o artigo 16 prevê gravosas condutas de contato com a arma de fogo, acessório e munição de uso proibido ou restrito, vindo seu parágrafo único acrescentar figuras equiparadas em gravidade e resposta criminal. Dessa forma, ainda que alguma das condutas equiparadas possam ser praticadas com arma de uso permitido, que eu posso ter uma arma de uso permitido raspada, e aí responde nas penas do uso restrito, não é isso? Aí menciona aqui o julgado. Menciona dessa forma, ainda que alguma das condutas equiparadas possam ser praticadas com arma de uso permitido, o legislador as considerou graves, a ponto de torná-las com a reprovação criminal equivalente às condutas do caput, ou seja, equivalente às ações múltiplas, né, lá do caput do 16. Beleza? Então cai na sua prova, segundo o STJ, não só o caput 16, como também as figuras equiparadas têm a roupagem de crime hediondo, e aí você tem todo aquele tratamento mais gravoso dispensado pela Lei 8.072/90.
Deu para entender isso? Bacana? Tranquilo? Então veja, então, cuidado, né, cuidado para você então veja, muito embora o STJ entenda que o 16 caput tem a roupagem de crime hediondo e aqui ele menciona acessória, munição, né, de uso proibido ou restrito, fica ligado, porque a chamada munição desarmada, ou seja, a munição sem arma, STJ e STF nadando de braçada, aplicando o princípio da insignificância numa boa. Beleza? Tranquilo? Então é até uma questão, né, assim, numa prova oral, para você até levantar, né, essa questão lá para o examinador, falando que, inclusive, muito embora há esse entendimento que o 16, o caput, não só o caput, mas como também as figuras equiparadas têm roupagem hediondo, o STJ entende que a chamada munição desarmada, ainda que de uso restrito, é possível a aplicação do princípio da insignificância. Beleza? Primeiro julgado, então, né, na pegada de monstro. Deu para desenhar aí na sua cabeça? Posso ir para o segundo? Professor, solta o julgado, informativo recente agora, HC 526-916 São Paulo. Professor, eu queria um curso jurisprudencial, tem como fazer lá no Adelante concurso? Vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer. Não, começou tem 10 minutos. Eu comecei já era 8h40, né? Era 8h30, eu até achei que a galera estava um pouco atrasada. Vamos para o segundo julgado. O segundo julgado que eu quero chamar a sua atenção, com uma decisão muito interessante, né? E está publicada hoje no site do STJ, é uma decisão muito interessante acerca do mandado de busca e apreensão. Pega lá o seu artigo 240, pega o seu artigo 240, pega o seu CPP e vai lá no artigo 243. Pega o CPP e vai lá no artigo 243. Ritmo brutal, né? Ele gosta. Veja que em relação ao mandado de busca e apreensão, o artigo 243 menciona, né? Mandado de busca deverá indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá que sofrer lá. Ou os sinais que a identifique. Bem, é importante, o 243 menciona o seguinte, olha, se você vai o delegado representar pela busca e apreensão, ele tem que ser preciso, né? Na residência, qual é a pessoa o proprietário, né, daquela residência que será realizada a busca, ele tem que ser preciso, porque o 243, ele menciona, muito embora ele tenha essa redação, né? O mais precisamente possível, não é isso? Tem que ter o mínimo de identificação da residência. Isso quer dizer que eu não posso ter um mandado de busca genérico, à luz do 243. Olha que facções criminosas instaladas no Rio de Janeiro, notadamente, estão situadas nas comunidades. E nas comunidades, elas utilizam diversas residências, residências de moradores, né? Residências em que eles mesmos construíram e moram ali. É difícil você conseguir a numeração, o dono daquela residência. É difícil, há uma desorganização. Entenderam ou não? Você não tem como identificar imóveis em uma comunidade, por exemplo. Deu para entender isso? E aí ocorreu um determinado crime no Rio de Janeiro e o delegado representou pela busca e apreensão, mas o delegado mencionou para o juiz, juiz, é difícil identificar as casas, não tem como eu identificar. Então, que o senhor conceda, né, venha deferir um mandado de busca numa região, para que eu realize busca em todas as casas que venham se encontrar naquela região. E o juiz, entendendo a dificuldade de se individualizar aqueles imóveis, entendendo ainda que a criminalidade organizada, né, ela constantemente está ali construindo novas casas para abrigar os seus integrantes, não é isso? E até mesmo utilizando casas de moradores. Né? Então, considerando essa impossibilidade da identificação dos imóveis, o juiz deferiu o mandado de busca. Esse mandado de busca, eu quero dizer para você o seguinte, é um mandado de busca genérico. Olha, a polícia vai poder realizar vistorias nas casas que se encontram naquela região. E assim foi feito. Apreensão de drogas, de armas de fogo.
né, identificação de autores através da busca, é isso, dos integrantes das organizações criminosas, com propositura de ação penal. E em relação, né, às armas que foram encontradas, as drogas, enfim. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro levou essa questão ao STJ em sede de habeas corpus coletivo. Olha só, em sede de habeas corpus coletivo. Essa figura meio, né, habeas corpus coletivo. Foi em sede de habeas corpus coletivo, inclusive. Bem, o que entendeu o STJ? O STJ entendeu que esse deferimento de mandado de busca, né, de uma revista indiscriminada de residências, né, nas áreas indicadas pela polícia, é um mandado de busca genérico. Esse mandado de busca genérico, ele ofende lá o direito constitucional da inviolabilidade da intimidade. Ou seja, há necessidade da descrição do imóvel que será realizada a revista, né? Aquela revista domiciliar, a busca domiciliar. Então, o argumento de que na comunidade não é possível identificar aqueles os barracos, né, as residências, não é um argumento que prospera festejo no sentido do deferimento de um mandado de busca genérico. Deu para entender? Então, veja, olha só o que mencionou o STJ. Seria uma carta branca inadmissível. E aí o ministro, né, qual foi o relator aqui? Se for Sebastião Neri. O ministro Sebastião Reis Júnior, né? Ele ainda, no seu voto, trouxe no seu voto a argumentação que o STJ não admite muito embora, né, o STJ não venha a admitir a impetração de habeas corpus coletivo, sem a indicação de nomes e da situação individual de cada paciente, esse habeas corpus também foi proposto para questionar uma decisão que foi baseada também sem identificação das pessoas proprietárias das residências que foram realizadas a busca. Entenderam ou não? E aí o ministro mencionou o seguinte: a ausência de individualização das medidas de busca e apreensão contraria diversos dispositivos legais previstos lá no Código de Processo Penal. 240, 242, 244, 243, 245. Entenderam ou não? Então, veja, e arrematou ainda no julgado, dizendo o seguinte: a exclusão social, né, ele mencionando aqui, é notoriamente ilegal e merece repúdio como previdência utilitarista e ofensiva a um dos mais sagrados direitos de qualquer indivíduo, seja ele rico ou pobre, morador de mansão ou de barraco. O direito a não ter a sua residência, sua intimidade e sua dignidade violadas por ações do Estado, fora das hipóteses previstas na Constituição da República e nas leis. Deu para entender? Então ele repudia, entende que não é pelo fato daquelas pessoas se encontrarem aí numa órbita de exclusão social que há possibilidade do Estado violar esse direito à intimidade, né? Então, numa ponderação de valores, prevaleceu o direito da intimidade e o direito da privacidade daqueles moradores das comunidades. Deu para entender? Então, tá. Aí o colega está colocando, e eu acabei de responder aqui. Na ponderação de valores, que o colega colocou, professor, mas não seria razoável no combate ao crime? Então, na ponderação de valores, prevaleceu o direito dos moradores. Deu para entender? Na ponderação. Ora, será que não é mais interessante um deferimento de um mandado de busca genérico, considerando a geografia do local, né, a ausência da possibilidade de identificação das residências os integrantes das organizações criminosas se aproveitam disso? Não é isso? Ora, será que não poderia aí flexibilizar esse direito à intimidade? Porque considerando que nenhum direito é absoluto, né? Esse direito à intimidade, à privacidade.
Então, nessa ótica do STJ, não foi possível a relativização desse direito. Entenderam ou não? Então fica ligado, né? Que se cai na sua prova uma questão de uma investigação da polícia, a autoridade policial, sem a possibilidade de identificar aqueles imóveis, representou pela uma busca e apreensão genérica numa determinada região, diversas diligências foram realizadas, diversas casas foram revistadas, foram encontradas drogas, drogas, armas de fogo. Essas provas são provas ilícitas, né? Olha aí a teoria do fruto das árvores envenenadas. Frutos da árvore envenenada, né? São provas ilícitas por derivação. Deu para entender isso? Tranquilo? Bacana? Tranquilo. Né, pessoal, aqui não é uma discussão, aqui é para julgado, né? Posso andar? Posso andar? Eu não vou aqui, né, ficar não, quero andar, posso andar? Entenderam ou não? Então, ó, a sexta turma considera legal busca e apreensão coletiva em comunidades pobres do Rio de Janeiro. Deu para entender? Primeiro eu desenhei, falei lá da dificuldade que a polícia tem, né? Aí o delegado representou, o juiz entendendo essa dificuldade, e aí entendendo, inclusive, que as organizações criminosas estavam se aproveitando, né, dessa situação veja, de utilizar casas de moradores, inclusive, para guardar armamento, guardar drogas. Deu para entender? E o juiz deferiu. Ora, é difícil. Como o delegado vai conseguir identificar, individualizar a residência? E outra coisa, o 243 menciona o mais precisamente possível. Então, para o delegado, o mais precisamente possível foi indicar a região e não as residências, porque ele não tinha o número das residências, não tem número. Viu como é difícil o trabalho da polícia? Deu para entender? Posso seguir? Posso seguir? Posso seguir? Posso seguir, né? Professor, eu gosto quando você dá essas aulas de julgado, porque você utiliza uma linguagem mais simplista, entendeu? E aí é bacana, porque a gente começa a entender muita coisa. Por exemplo, agora você falou aí acerca da roupagem, né, da hediondez, lá do caput do 16 e das figuras equiparadas. E aí você já fez um link que ainda que o caput seja considerado hediondo, e aí abrange as munições, o STJ e o STF vem aplicando o princípio de insignificância no que se trata de munição de uso restrito desacompanhada de arma de fogo, a chamada munição de uso restrito desarmada. Aí, viu? Bacana, né? E agora esse julgado também foi interessante do mandado de busca coletivo, né? Nessas comunidades em que não é possível a identificação dessas casas, um juiz deferiu o mandado de busca, mandado de busca coletiva, ou seja, genérico, e o STJ entendeu que a prova é ilegal, o STJ entendeu que não pode ocorrer aí a relativização do direito à privacidade, à intimidade, em prol de uma ação do Estado para identificação de integrantes de organização criminosa e apuração dessas ações, de ações delituosas praticadas por essas organizações. Aí você matou aí, agora você vai para o terceiro julgado. Eu vou para o terceiro julgado e eu vou jogar duro com você, porque, veja, olha, eu já falei, né? O nosso curso está com 50% de desconto, o nosso curso lá para agente penitenciário de Goiás, o curso está top, cheio de jurisprudência também, eu trabalho de jurisprudência lá. E aí eu não, né? O Adelante, concurso me autorizou a dar um desconto de 50%. Então joga lá, Adelante reta final. Quem vai fazer PCDF, quem vai fazer agente penitenciário de Goiás, meu irmão, joga lá. E eu não estou querendo vender curso, que eu dou aula de graça. E é nesse jogo duro aqui. Não tem basicão, não. Então volta para cá. Volta para cá, porque veja que analisando lá o artigo 109, que é lá da Constituição Federal, que trata lá da competência da Justiça Federal, e compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes que ocorrem dentro das aeronaves. Vocês sabem disso? Artigo 109, artigo 109, inciso 9. Deu para pegar isso? Inclusive, se um agente está portando uma arma de fogo dentro de uma aeronave, né, sem autorização legal, ele vai responder porte legal de arma de fogo e a competência da Justiça Federal. Olha aí, Justiça Federal, né? Olha aí, processando e julgando um crime de porte de arma de fogo, de porte de arma de fogo.
seja de uso permitido ou uso restrito, o agente está portando dentro de uma aeronave. Interessante, né? Porque compete à Justiça Federal. Eu vou chamar no Perceba porque agora eu tenho esses balões, né, chamados balões dirigíveis. Tranquilo? Balões dirigíveis, eu estou falando aqui Justiça Federal, aqui o Guerreiro está jogando, atrai competência do STF. Eu não estou entendendo, né? Estou falando de Justiça Federal, o Guerreiro está fazendo confusão com prerrogativa de função, parece, né? Eu posso continuar aqui, pessoal, na pegada de monstro ou não? Posso continuar na pegada de monstro aqui ou não? Ou eu paro? Porque agora eu estava falando, né? Falei aqui das aeronaves, falei da competência da Justiça Federal, e agora estava falando acerca de balões, balões dirigíveis. E olha que no interior de um desses balões dirigíveis ocorreu um homicídio. Se ocorreu um homicídio, por similitude, será a Justiça Federal que vai apurar, será a Justiça Federal que vai processar e julgar esse delito? E aí? Veja que essa questão foi levada ao STJ e a terceira sessão entendeu que não é competência da Justiça Federal. E não é por quê? Porque, veja, lá na definição do artigo 106 da Lei 7.565, né, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele define o que vem a ser a aeronave. Considera-se a aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Então, muito embora eu tenha um dirigível que é apto a transportar pessoas e coisas, não entra nesse conceito técnico de aeronave. Entenderam, não? Bacana? Então, veja, o julgado ele menciona os balões e dirigíveis não são manobráveis, mas apenas controlados em voo, já que são guiados pela corrente de ar. Deu para entender isso? De outro lado, a sua sustentação não ocorre por reações aerodinâmicas, mas por impulsão estática, decorrente do aquecimento do ar ao seu redor, tornando-o menos denso, né? O que acaba fazendo com que esse balão possa aí, alcançar voo. Deu para entender ou não? Bacana? Então, se ocorrer um homicídio no interior de um balão, não, esses dirigíveis, veja que não há que se falar da competência da Justiça Federal para processar e julgar. A competência será da Justiça Estadual, julgado lá da terceira sessão. Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Eu tenho aqui o conflito de competência, anota aí, 143400 São Paulo. Tranquilo? Bacana. Então agora eu avanço para mais um julgado e agora eu começo a falar de crime ambiental. Vai lá no artigo 54 da Lei 9.605, lá da Lei 9.605, lá de crimes ambientais. Aula de termodinâmica e física aplicar isso aí. Foi lá no artigo 54 que eu tenho que chamar sua atenção ali. Vai lá no artigo 54. Foi no 54? Veja que lá no 54 eu tenho um delito, né, de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora. Eu tenho aqui duas condutas, né? A primeira, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana. E a segunda, né? Que causar poluição também, mas que tem um outro resultado, ou seja, que provoque a mortalidade de animais ou a destruição significativa da flora. Bacana? Tranquilo. Na primeira conduta, que é causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, a pergunta que se faz é o seguinte: há necessidade da perícia verificar, aferir se essa poluição tem potencialidade de causar danos à saúde humana? É a pergunta que se faz. Ou seja, o delito do 54, primeira parte, demanda a perícia para a comprovação de que aquela poluição ela tem potencialidade, né,
de resultar em danos à saúde humana? É a pergunta que se faz. O STJ tem uma decisão antiga de 2015 entendendo que há necessidade da perícia, uma decisão de 2015. Porém, em 2018, uma nova decisão do STJ entendendo que não há necessidade do exame pericial. Beleza? O delito previsto no artigo 54 é um delito que tem natureza formal, sendo suficiente, né, a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva. Ou seja, mas não se exige, né, a realização de perícia para a constatação dessa potencialidade. Deu para entender isso? Agora, eu falei a primeira parte. E a segunda parte? A segunda parte é um crime material. Ou seja, essa poluição, ela tem que provocar a mortandade de animais. Ou seja, eu tenho que ter animais realmente que estão morrendo. Deu para entender? O que afastou a necessidade de perícia, professor? Acabei de falar aqui. É a primeira parte. Tá? Então, para a configuração do 54, primeira parte, não há necessidade de perícia. Entenderam ou não? Bacana? Tranquilo? A perícia para constatar que aquele nível de poluição é um nível que pode acarretar danos à saúde humana. Tranquilo? Basta que tenha a potencialidade. Beleza? Então fica esperto aí nesse julgado do artigo 54, que vai cair na sua prova. Ele vai jogar a primeira parte, vai perguntar se há necessidade de perícia ou não, segundo o STJ. A primeira parte não há necessidade de perícia. Beleza? Vamos avançar. Vamos avançar porque agora eu vou bater de homicídio. Professor, estou ficando maluco. Posso continuar ou não? Vocês que sabem. Posso continuar? Então, veja, quando eu começo a bater de homicídio, né, na pegada de jurisprudência, tem duas jurisprudências aqui muito importantes. Você vai verificar que a maioria dos delegados, e você verifica também o MP, denunciando, aí ó, a pegada dá de monstro, professor. Professor, faz um curso de jurisprudencial, sabe, com mais tempo, lá no estúdio do Adelante. Vamos fazer. Jurisprudência voltada para as carreiras policiais, né? Só essas coisas aí que caem nas carreiras policiais, para eu não ficar estudando coisa que não cai. Beleza, porque tudo que você está falando aí cai, porque você falou da arma de fogo, está caindo, essa questão da poluição cai, não é isso? Agora você está batendo homicídio. Homicídio, quem estuda para carreiras policiais tem que dar aula de homicídio. E é muito importante, porque o ponto que você vai abordar agora é lá na órbita do dolo eventual é embriaguez. Olha aí, cai direto. Então, olha, você vai verificar que com muita frequência, delegados de polícia e promotores de justiça, né? Delegado de polícia autua aquele que está embriagado, que venha provocar um homicídio. O delegado de polícia vem autuar no 121 e não no 302. Ele autua no 121 com a roupagem né, do dolo eventual. Entendendo que aquele que acaba se embriagando, não é isso? Responde penalmente com a aplicação da teoria actio liberi causa, a teoria italiana da actio liberi causa. Beleza, né? Tranquilo. Não é o caso aqui da gente aprofundar nisso, porque eu já dei aula sobre isso. Bem, e ele vai responder pelo resultado. Agora, veja, mas ele não vai responder a título de culpa, não. Ele vai responder a título de dolo. Por quê? Porque quando ele se embriagou, ele assumiu o risco, né, de dirigir um veículo automotor e provocar o resultado morte de alguém. Não é isso que você sempre vê? Não é isso? E você vai verificar também o MP denunciando lá aquela pessoa no 121 e não no 302, entendendo que é um homicídio doloso com a roupagem do eventual porque estava embriagado. O que entende o STJ? O STJ, sexta turma, entende que, veja, o simples fato do condutor do veículo se encontrar embriagado, estar embriagado, não gera a presunção de que tenha agido com dolo eventual. Deu para entender isso? Então, veja, a embriaguez do agente condutor do automóvel, por si só, não pode servir de premissa bastante para a afirmação de dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte. Aí, a embriaguez do agente
condutor do automóvel, sem o acréscimo de outras peculiaridades, não pode servir de presunção que houve dolo eventual. Professor, agora, veja, porque o julgado, né, ele falou lá, sem outras peculiaridades. Agora eu estou aqui na dúvida. Quando é que eu vou considerar, então, professor, que essa pessoa que está embriagada está agindo com dolo eventual? Ora, ela está embriagada? Sim. E além de estar embriagada, ela está dirigindo de forma como? Ó, zigue-zague no meio da rua. Entenderam ou não? Zigue-zague no meio da rua. Uma velocidade totalmente excessiva, altamente excessiva. 180 km por hora. Deu para sair? Ó, vou jogar mais uma. Olha, veja, ultrapassando, né? O sinal vermelho. Sinal vermelho, ele passa. Essas são as peculiaridades. Ah, professor, porque se eu tenho uma pessoa que foi considerada embriagada, mas ela estava dirigindo, né, ali dentro da razoabilidade, mas ainda assim provocou um homicídio, ele vai responder por homicídio culposo, né, qualificado pela morte. Deu aí 302, né, e a qualificadora lá da embriaguez, né? Deu para entender? Deu para entender? Então, não basta que a pessoa se encontre embriagada. Ela tem que estar embriagada, eu tenho que ter outras informações. Ela estava embriagada, estava dirigindo, né, de forma normal, zigue-zague. Zigue-zague. Alta velocidade, olha, entrou na contramão. Aí, filhão, é dolo eventual. Deu para entender? Então, veja, não é pelo fato da pessoa se encontrar embriagada, dirigindo um veículo automotor, que automaticamente ele vai responder no 121 com a roupagem do dolo eventual. Bacana? Tranquilo. Deu para pegar essa? Então, deixa eu passar um julgado para vocês. Acho que eu não anotei aqui o julgado. Acho que eu não anotei o número do julgado. Deixa eu ver aqui. Então, se eu tiver anotado... vê aí, então, é o sexta turma, recurso especial 1689173, Santa Catarina. 21/11/2017. Tá? Acho que é esse sim, tá? Outra informação importante, já que a gente está batendo aqui no dolo eventual, vamos lá. Professor, mas que interessante, né? Agora, professor, vamos supor que o MP, o juiz... Não, vamos supor, professor, que eu gosto assim que você faz vamos lá. O delegado prendeu no dolo eventual, beleza? O cara estava embriagado, tranquilo. Aí, bem... Deixa eu ver aqui uma outra... Não, vamos dar um outro exemplo aqui. Afasta um pouco a embriaguez, eu queria falar de um dolo eventual e culpa consciente, né? Vamos supor uma outra situação. Tá. Veja que o Tício está dirigindo veículo automotor, né? Cara, ele está dirigindo veículo automotor a 180 km por hora, não está embriagado. Mas uma pessoa que dirige veículo automotor a 180 km por hora assume o risco do resultado morte? Ou ele acredita que tem habilidades de conduzir o veículo, né, e evitar qualquer tipo de acidente? E aí eu comecei a falar de culpa consciente. Aí eu tenho um delegado de polícia que prendeu esse condutor de veículo no 121, entendeu? Pelo dolo eventual. O MP denunciou no dolo eventual. 121 vai para onde? Tribunal do Júri. Quem deve analisar se o agente agiu com dolo eventual ou com a culpa consciente? São os jurados? Esse questionamento, se agiu com dolo eventual ou com culpa consciente, é um tema afetado aos jurados? É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz. O que entendeu o STJ? Olha, essa questão técnica, né? Olha, mas tem aí a soberania do júri, não é isso? Mas veja, o STJ diz o seguinte: essa questão técnica de diferenciar dolo eventual de culpa consciente não pode ser entregue aos jurados. Quem tem que analisar se o agente agiu com dolo eventual ou com a culpa consciente é o juiz da pronúncia. Olha aí, né? O juiz da pronúncia que deve entender se ele agiu com dolo eventual ou culpa consciente. Essa temática não pode ser entregue aos jurados
né? São pessoas leigas que não têm conhecimento técnico para diferenciar a culpa consciente do dolo eventual. Deu para entender? Então, se o juiz entende que foi um caso de culpa consciente, o juiz vai desclassificar para um homicídio culposo e não vai submeter a questão aos jurados. Deu para entender? Bacana, né? Então, importante, né? Dolo eventual e culpa consciente. Entregue ao júri ou é o juiz da pronúncia? Né? Uma pegada mais firme. Gostaram dessa aí? Bacana? Isso. Vamos então avançar, né? A gente avança mais um pouquinho aqui. Separei alguns julgados, né? Entendeu? Na linguagem. Professor, gosta dessa linguagem, eu consigo entender. É bacana. Vem para cá. Vem para cá e não corre, não, porque agora eu começo a falar de audiência de custódia. Veja que eu tenho, né, audiência de custódia, e aqui eu vou falar em apertada síntese, porque aqui eu estou fazendo jogo duro, não estou dando uma aula de audiência de custódia, não é isso? Que é apertada síntese, é para quem já estudou. Falando? Tá, professor, então eu já estudei, pode falar. Então você sabe que a audiência de custódia ela tem uma finalidade, né? É verificar a legalidade da prisão. Né? Se for uma prisão ilegal, você vai relaxar a prisão, a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Concorda comigo? Então é isso. Aí veja, eu tenho um contexto de. Como é que é? Não entendi, mestre, mas se o juiz entrega ao júri, logo entendemos. Claro, se o juiz submete a questão ao júri, é porque o juiz entendeu que o agente agiu com dolo eventual, beleza? Né? Na pegada de monstro total? Beleza, aí onde que eu estava falando? Aí já fugiu aqui, cara. Ah, tá. Aí eu falei que a finalidade apertada da síntese da audiência de custódia, né? No jogo duro total, que é analisar a legalidade da prisão e até mesmo a necessidade de uma prisão preventiva, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, né? Outras medidas cautelares diversas da prisão. Bem, é essa a finalidade. Aí eu tenho uma audiência de custódia que o juiz relaxou a prisão, entendeu que a prisão era ilegal e relaxou a prisão. E sabe qual foi o fundamento? O juiz entendeu pela atipicidade do fato. O juiz entendeu pela atipicidade do fato e relaxou a prisão. Deu para você entender? O juiz considerou, olha, esse flagrante aqui é ilegal. Por quê? Porque o fato é atípico, no meu entendimento. Relaxou a prisão. Deu para entender? 3 meses depois, o Ministério Público ofertou ação penal em relação àquele fato. A defesa apresentou a argumentação de que aquela ação penal não se sustentava por ausência de justa causa, qual seja, coisa julgada material. Ou seja, na audiência de custódia, o juiz já entendeu pela tipicidade do fato. Como o Ministério Público vai propor ação penal agora? Deu para entender ou não? Na audiência de custódia, o juiz entendeu pela ilegalidade da prisão, relaxou a prisão, porque entendeu pela tipicidade do fato. O Ministério Público, 3 meses depois, ofertou ação penal, não quis nem saber daquela decisão lá, da audiência de custódia, ofertou ação penal. E a defesa falou, peraí, como vai ofertar ação penal se o juiz na custódia já entendeu pela tipicidade do fato? Coisa julgada material. A tipicidade do fato. Deu para entender? Como um fato vai ser atípico na audiência custódia e vai ser típico na ação penal? Olha aí. E aí? A pergunta se faz o seguinte, o reconhecimento, né, agora tecnicamente falando, né, para quem vai fazer uma magistratura, um MP, o reconhecimento da tipicidade do fato em sede de audiência de custódia, né, enseja o fenômeno da coisa julgada material. É a pergunta que se faz. E o que entendeu a primeira turma do STF? A decisão que, na audiência de custódia, determina o relaxamento da prisão em flagrante, sob o argumento de que a conduta praticada é atípica, não faz coisa julgada. Assim, esta decisão não vincula o titular da ação penal, que poderá ofertar acusação contra o indivíduo narrando os mesmos fatos, e o juiz poderá receber a denúncia. Então, veja, para o STF, a fundamentação que é utilizada lá na audiência de custódia, inclusive, se o juiz lançar a mão da tipicidade do fato para fundamentar fundamentar a sua decisão de relaxamento, nada interfere na possibilidade do Ministério Público ofertar ação penal
pela prática daquele fato, se o Ministério Público entende que o fato é típico, e o juiz competente receber a denúncia. Por quê? Porque na audiência de custódia não há que se falar em análise de mérito. Jogou pesado. É uma audiência que vai apreciar a legalidade da prisão, né? Entenderam? A necessidade de converter uma prisão preventiva, uma prisão em flagrante em preventiva. Entenderam ou não? Ainda que ele lance mão da tipicidade para fundamentar que aquela prisão é ilegal e relaxar, essa decisão não tem, né, o condão de dar uma roupagem de coisa julgada. O Ministério Público ainda vai poder propor ação penal e, se o juiz receber, o processo ele vai se desenvolver. Olha que decisão interessante. Cai na sua prova, STF, primeira turma, HC 157306, São Paulo, né? 25/9/2018. Bacana. Isso, o colega colocou ali. Tranquilo. Né? A defesa agiu bem aqui, né? Ora, como um fato pode ser... Viu como eu primeiro coloco na sua cabeça uma lógica? Como um fato pode ser típico na audiência de custódia e ser um fato ser atípico na audiência de custódia e ser típico em sede de ação penal. Espera aí. Isso aí fez coisa julgada. Se o audiência de custódia entendeu, é um juiz, entendeu pela tipicidade do fato, relaxou. Como agora o Ministério Público quer propor ação penal. Não pode. O STF falou, olha, aquele juiz lá da audiência de custódia, ele não... veja, a decisão dele não afasta a possibilidade de uma propositura de ação penal e o exame, né, desse objeto por parte do juiz competente. Deu para entender isso? Bacana? Gostaram? Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos seguir, porque... Que horas tem aí, hein? O jogo tá duro. Vamos seguir agora? Agora, né, gente, aqui... Isso, vamos seguir. Vocês gostam dessas aulas de jurisprudência, né? Gostam mais da aula de jurisprudência ou da aula em exercícios? Professor, essa aula de jurisprudência é bacana, porque você vai contando a historinha, entendeu? Eu até faço a leitura do julgado, mas eu não consigo entender. Mas quando você fala, e aí eu vou lá ler o julgado de novo, aí eu consigo entender. Porque aqui você coloca, sei lá, você coloca tipo uma história. Não tem como não entender uma parada, entendeu? Você coloca numa linguagem simplista, né? É isso aí, porque eu precisei entender. Né? Depois, pô, você chama no latim, aí agora é a simplicidade. Grava mais. É isso aí. Acho as duas. Vamos lá. Vamos, então, analisar agora a questão que cai direto. Denúncia anônima em sede de interceptação telefônica. Beleza? A pergunta que se faz é o seguinte. O delegado ele pode representar por uma interceptação telefônica ou até mesmo por uma quebra de sigilo, né, com base na denúncia anônima, exclusivamente denúncia anônima. Eu sei que o inquérito policial ele não pode ser instaurado, olha só, inquérito policial não pode ser instaurado com base exclusivamente em denúncias anônimas. Por quê? Porque o delegado tem que desenvolver diligências preliminares. Aí a pergunta que se faz, antes de eu instaurar um inquérito, eu posso representar pela interceptação telefônica ou até mesmo pela quebra de sigilo e essa interceptação telefônica e essa quebra de sigilo configurar diligências preliminares? Seria a interceptação telefônica, a quebra de sigilo, diligências preliminares para que eu possa, então, instaurar um inquérito policial? Cuidado. Interceptação telefônica e quebra de sigilo não figura como diligências preliminares. Né? Diligências preliminares são aquelas diligências que o delegado sai em campo, né, para obter informação, ouvir algumas pessoas, isso sim. Beleza? Tranquilo? Então, veja, tanto a quebra de sigilo como a interceptação telefônica, e digo mais, mandado de busca e apreensão não podem, né, não podem aí ter o deferimento com base exclusivamente em denúncia anônima. Então, se o Tício ligou para uma delegacia de polícia, falou que na casa do Mévio é um ponto de tráfico de drogas, e com base nessa informação, o delegado vai representar pela busca e apreensão para se verificar se lá realmente tem droga ou drogas ou não, essa busca ela não pode ser deferida, porque essa busca acabou sendo deferida com base em uma denúncia anônima. Eu não tenho qualquer tipo
de diligências preliminares. Então, quando chega um 197 na delegacia, que na casa alitício é um ponto de drogas, o delegado tem que realizar diligências, ouvir algumas pessoas, né, fazer uma filmagem do local para ver se realmente tem uma aglomeração de pessoas estranhas ali. Aí sim, vai realizar um relatório e, com base naquele relatório ali, aí sim ele vem representar. Professor, mas deixa eu ver se eu entendi. Eu posso ter interceptação telefônica ou até mesmo quebra de sigilo ou busca e apreensão sem inquérito instaurado? Pode, pode. Entenderam ou não? Professor, eu sei que você vai falar. Porque lá na lei de... até mesmo, né, em questão de prisão temporária, ele fala lá, questão de inquérito instaurado. Veja que não há necessidade de eu ter um inquérito formalmente instaurado. Eu tenho que ter investigação em curso. Deu para entender? É claro que o seu pedido fica mais forte quando você tem um inquérito instaurado e você representa uma interceptação telefônica. Mas mesmo que você não tenha inquérito instaurado, você pode representar pela busca e apreensão, mas você tem que ter diligências preliminares, ou seja, um relatório de diligência que você realizou. Deu para entender? Tranquilo? E é muito interessante, porque olha só o que é interessante. Você recebeu informações de que em determinada casa tem drogas, você ainda não instaurou inquérito policial, e aí você realizou investigações no local, realmente aglomeração de pessoas, você realizou ali, né, filmagens de veículos chegando e saindo, e com base nesse relatório você representou pela busca e apreensão. E quando você representou pela busca e apreensão e você foi ao local, realizou lá a busca, encontrou drogas e o indivíduo que estava vendendo no local. Aí eu tenho o quê? Flagrante delito. Aí o inquérito vai ser instaurado? Sim. Através de portaria? Não. No auto-prisão em flagrante. Olha, o inquérito que foi instaurado mediante o auto-prisão em flagrante, que decorreu de uma busca e apreensão anterior, baseada numa denúncia anônima que foram realizadas o quê? Investigações preliminares. Deu para entender? Deu para entender? Professor, mas se você não encontra a situação flagrancial, beleza. Mas você encontrou lá drogas no local, mas não encontrou, né, o indivíduo para estourar um auto de prisão em flagrante. Aí você vai estourar através de portaria. Beleza? É porque o cara tinha corrido, e você indicia. Restaurar, portaria já indiciando de plano. Porque você tem as provas ali, o cara fugiu. Você não vai fazer um auto de prisão em flagrante se o cara fugiu. Ah, professor, mas mantendo em depósito. Sim, mas você prendeu o cara? Não, então pronto, é portaria. Vai prender a droga, vai indiciar, tem a qualificação dele? Eu tenho, indicia logo de plano. Instaurar um inquérito policial, indiciando fulano e tal, com base no relatório e tal, na busca e apreensão, encontrou droga, no local ele fugiu. Entendeu, não? A fundamentação do seu indiciamento. O ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia, tem que fundamentar. Bacana? Tranquilo? Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui, né? Mais algumas informações importantes. Quanto tempo nós temos de live aí? Quanto tempo nós temos de live? Quanto tempo nós temos de live? Alguém pode me falar aí? Quanto tempo nós temos de live? Cadê vocês? Me dá uma informação aí, pessoal. Tô precisando. Para ver se dá para dar mais um julgado aqui. Vamos lá. Mais um julgado? Acho que 1 hora. Não, beleza. Beleza. Desde as 8h30, não parece. Ah, tá. Vamos aqui então, mais uma, né? Vamos mais uma aqui para fechar, né? Que eu gosto de fazer no mínimo 1 hora de live. Eu não gosto muito de dicas, não. Já me reparar lá no Instagram, não. Dicasinha, não gosto, não. Eu gosto assim. Deixa eu escolher mais uma aqui. É tanto julgado, cara. É tantas coisas que a gente estuda aqui. Que eu tenho até pena de vocês, vou falar, né? A gente que pega mais esses julgados aqui tá, esse daqui. Vamos ver se tem mais alguns julgados importantes aqui. Tá. Vamos então... não, esse aqui é mole. Julgado mole também não... Julgado mole eu também não quero, não. Vamos lá, rapidinho que eu vou encontrar um aqui bacana. Estabelecimento... Não, isso aqui também é fácil.
Vai, professor, dá logo um, logo, você tá aí enrolando pra caramba. Tá, vamos lá. Vamos lá. A audiência de custódia já dei. Tá, vamos esse aqui. Bacana. Esse aqui é jogo duro. Mas... vamos lá. Vamos falar agora sobre crime organizado, sobretudo no que se refere à colaboração premiada. A colaboração premiada. Então, o que acontece? Eu tenho em sede de delação um indivíduo que está delatando. E ele, lá na sua delação, ele acaba citando o nome de uma pessoa que tem prerrogativa de foro, de um governador de estado, não é isso? Atribuindo a esse governador de estado uma prática delituosa. Esse delator, ele não tem prerrogativa de foro. E por isso, essa delação está sendo feita em sede de juiz de primeira instância. Deu para você entender isso? Que eu tenho uma delação de um delator, que ele não tem prerrogativa de foro, mas durante a delação ele acaba atribuindo um fato delituoso a um governador de estado que tem prerrogativa de foro. Deu para entender? Sim ou não? Aí você tem que ver se você está entendendo. Entendeu? Sim, bacana. A pergunta que se faz é o seguinte: tendo, vamos lá, isso. Bom, olha, o nosso curso em exercícios, professor, para de falar esse curso, é porque eu dei 50% de desconto lá para quem quer treinar para a PCDF, porque serve para a PCDF também. Nosso curso de agente penitenciário de Goiás. Corre lá, o curso está jogo duro. O cupom é reta final, né? Corre lá. Volta para mim. Então, volta para mim, porque eu coloquei um delator que ele está delatando em sede de colaboração premiada, inclusive foi o delegado que propôs esse acordo de delação e o STF, né, olha eu fazendo o link, entende que o delegado tem legitimidade sim de propor acordo de delação, não há que se falar em ofensa ao princípio do acusatório, o sistema do acusatório, não é isso? Não há que se falar em ofensa ao sistema do acusatório, né? O STF entende, né? Depois eu vou falar acerca dessa julgada aí. Tá, só dei um link ali, fui lá no julgado e voltei. Até porque eu já até falei acerca disso, o Ministério Público entende que a oferta da delação, da proposta pelo delegado iria esvaziar, né, a sua titularidade da propositura da ação penal por força do artigo 129, inciso 1. Beleza? E tem outros argumentos lá, mas aqui eu não vou falar sobre. Eu só dei uma citada acerca dessa legitimidade que o STF reconheceu para o delegado de polícia propor acordo de delação. Tá, aí esse delator, em sede de delação, ele acabou atribuindo um fato delituoso a um governador de estado. Isso você já falou, professor, beleza. E se ele não tem prerrogativa de foro, é o juiz singular, né? Está aí na órbita de juiz singular. A pergunta que se faz é o seguinte: já que ele citou, né, esse governador que tem prerrogativa de foro, quem é competente para homologar esse acordo de delação? O STJ ou o juiz de primeira instância? É a pergunta que se faz. Eu tenho dois posicionamentos. Eu tenho um primeiro posicionamento do STJ. Eu tenho um primeiro posicionamento do STJ. O que eu penso do STJ? O STJ entende o seguinte, que o acordo pode ser acordo celebrado, né? Aqui foi o Ministério Público, mas vamos supor que, né, coloquei logo o delegado de polícia para eu poder fazer um link lá com a legitimidade do delegado de polícia que o STF reconheceu. Mas aqui no julgado foi um promotor. Bem, o acordo celebrado pelo Ministério Público de primeira instância e homologado pelo juiz de primeira instância, né? Veja, é válido. Homologado pelo juiz de primeira instância é válido. Ou seja, só após da homologação que essa investigação será remetida para onde? Para o tribunal competente, que seria o STJ, né, que tem a competência de processar e julgar o governador de estado. Deu para entender?
O STJ entende que quem tem que homologar é um juiz de primeira instância. Muito embora, no acordo, há uma citação ao governador que tenha praticado ações criminosas. E após a homologação, aí sim vai encaminhar lá para o STJ, que é o tribunal que tem aí a atribuição em decorrência da prerrogativa de foro do governador. Esse é o entendimento do STJ. Tá dando para entender? Você entendeu agora? Posso seguir? Ah, professor, mas por que vai lá mandar lá para o STJ? Ah, por força do artigo 105, né? Que menciona lá, compete ao STJ para julgar governador de estado. Deu para entender? E o STF? Para o STF, juiz singular não pode homologar acordo de delação se há citação de governador de estado pela prática de delitos. Para o STF, né, se a delação do colaborador mencionar autoridade com prerrogativa de foro, governador, este acordo deve ser celebrado entre o Ministério Público do respectivo PGR, né, lá pelo PGR, e a homologação pelo tribunal competente, ou seja, STJ que tem que homologar. Deu para entender? Deu para entender? Então, o acordo ele tem que ser celebrado entre lá o Ministério Público PGR, é isso? PGR, e quem tem que homologar é o STJ, muito embora essa delação tenha ocorrido lá em sede de juiz de primeira instância, se cita o governador, quem tem que homologar é o STJ e não o juiz de primeira instância, pegada do STF com essa pegada. Beleza? Tranquilo? Acho que mais numa prova de delegado, né? A questão aqui é meio pesadinha, mas como eu não queria fechar a live com questão basicão, com um julgado basicão que tem aqui, mas eu vou fazer depois uma live de julgado basicão. Aí eu fechei com essa pesada aqui. Beleza? Deu para você entender? Não? Então, interessante, né? Porque você sabe que tem que ter uma homologação do acordo, mas se esse acordo há uma citação do governador de estado pela prática de crimes, eu tenho um primeiro ocorrente tendendo no STJ que homologa, o juiz homologa e depois encaminha para o tribunal que tem a atribuição, e eu tenho um STF entendendo que não. Opa, citou aí, vai para o tribunal que tem, né, atrelada lá a prerrogativa de função automaticamente. E quem tem que homologar é o tribunal, ou seja, seria o STJ, e a celebração teria que ocorrer através do Ministério Público respectivo, né, que é o PGR. Deu? Beleza. Estão perguntando aí, professor, e aí? Né? Dá mais informações? Não, não vai dar, né? Vocês cansaram já. Fizemos aqui uma hora, né, dessa live, essa aula jurisprudencial, falamos aqui de estatuto de desarmamento, falamos de homicídio, né? E aí falamos de juiz da pronúncia. A live hoje foi pesada, hein? Acho que foi para delegado, sei não, hein? Cadê o pessoal que estuda para delegado aí? Então, veja, são julgados interessantes, né, que a gente faz um filtro. Vocês podem ver que aqui a gente não ficou falando de julgados que estão lá navegando a dosimetria da pena, porque carreiras policiais não caem, não vou ficar lá perdendo tempo com isso não. Se cair esse julgado, meus concorrentes de carreira policiais vão errar também. Agora não erra não, filho, esse julgadinho de colaboração premiada, de acordo de delação, você não pode errar. Deixa eu te dar um julgado aqui. Julgado, né? Deixa eu ver aqui, cara. Eu dei um julgado... Cadê? Acho que eu não notei também. Essa da colaboração eu vou ficar devendo para vocês, beleza? Depois eu vou dar um número. Não notei também. Quis fazer aqui um negócio rápido para fazer assim, diversas informações, né? Então, veja, não é porque... Eu sei que você vai falar, professor. Fala. Vou falar mesmo. Não é porque que é de graça que eu faço de qualquer jeito, não, filhão. Então, quando eu falo que o jogo é pesado, que, poxa, né, o curso lá nosso é bacana, que eu faço as aulas aqui como se fosse uma aula paga, perceberam aqui, né? A gente faz uma pesquisa, joga na Zuc Didática, isso aqui dá trabalho para fazer, não é mole não. Porque como você vai falar para os alunos? Tem que usar uma linguagem simplista, não adianta ficar lendo julgado que você não vai entender nada. Então tem que colocar o caso aqui, colocar o que aconteceu, aí depois eu venho no julgado, ler um pedacinho do julgado só para você se ligar, e é claro, né? Depois você vai lá, ler o julgado, já vai com a ideia pronta, entendeu? Já vai entender mais ou menos o que o legislador, o que o julgador está falando ali, porque você já teve aqui já um entendimento, mais ou menos, né, um caminho, entendeu? É difícil você ler um julgado seco, né, porque aqui é uma linguagem mais, assim, mais difícil, mas quando você joga nas didática, joga nos exemplos, você consegue. Arrasa no exercício, na jurisprudência, não tem para ninguém.
Os exercícios, eu gosto dos exercícios, né? Mas a gente está fazendo essas aulas de jurisprudência, a gente faz aula teórica também. Tem tempo que eu não faço aula teórica, né? Mas aqui a gente está com a pegada de jurisprudência, porque a PCDF aí, mesmo um SESP, né? Beleza, pessoal? Ah, professor, me dá o cupom Adelante. Adelante não, reta final. Reta final, beleza? Pessoal, então, alguns lugares aqui, desculpa, mas acabei que eu não anotei o número, mas você, né, como é um bom, pô, o professor falou isso aqui, deixa eu jogar na net, pá, vai lá pesquisar, também tem que me ajudar você, beleza? Nada desse negócio de querer as coisas todas mastigadas, aí precisa de coach para pegar a colher para colocar na minha boca. Não, final, deixa doer, deixa sangrar, corre atrás, né, vai ralando, o professor deu a ideia ali, pá, aqui no jogado, pá, cai para dentro, entendeu? É isso. Aí comprei o curso, é a pegada azul que de sempre, está topíssimo. Olha o curso que ele comprou, o nosso curso de agente penitenciário de Goiás. O pessoal, porque ela tem módulos também, né, isoladas. Valeu, pessoal. Então, beleza? Gostaram aí? Deu para dar uma. Deu para pegar umas informações importantes aí? Ó, tá aqui, ó. Professor, mas de onde você tira essas informações todas aqui, filhão? O que eu fiz hoje? Essa aula aqui ainda vou dar para vocês ainda. Diversos julgados do STJ, no último informativo aqui, ó. Eu tiro aqui e fico estudando. Ó, essa daqui é fresquinha, dessa do mandado de busca coletivo. Saiu hoje, eu peguei aqui, entendeu? Aí eu já coloquei na Zuki Didática aqui, mastiguei e passei para você, entendeu? Você chegou do trabalho agora cansado e tal. Veja, eu tô te ajudando. Eu sou delegado aposentado, tinha que estar viajando, mas eu tô aqui, né? Eu sou maluco, não sou? Rapaziada, pra estar curtindo, né? Eu sei que acho que eu tô ficando doido. Mas, bom, já me falaram isso. Porra, tu é maluco, bicho? O que foi? Porra, tu já aposentou, delegado, classe especial, DF. Pô, tu ficar igual um doido pegando julgado STJ a tarde toda pra dar pros alunos. De graça ainda por cima. Eu gosto. Fazer o quê? Só sabe como é a dor que ele já tem a mesma ferida, beleza? Então, vamos lá. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Foi boa aula, né? 1 hora e pouca de live. E nunca. Pô, Caé. Aí, ó, falou agora, nunca mais teve a musiquinha. É verdade. Na próxima live eu vou colocar a musiquinha aqui. Os aranos agradecem por tudo. Valeu, galera. Um abraço. Jogando pesado, hein? Tchau, tchau.